Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, tenho 25 anos, sou brasileira e hoje estou morando numa cidade chamada Bournemouth, que fica a 140 quilômetros de Londres. E eu vou compartilhar aqui como que é a minha rotina, como que eu vim parar aqui, vou compartilhar curiosidades e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu sou formada em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, fiz também um mestrado em Geografia na mesma universidade, fui aprovada no doutorado em Geografia na Universidade Estadual de Londrina e na Federal de Uberlândia no doutorado em Educação, porém, eu larguei tudo e desisti de tudo para poder viver esse sonho que é morar aqui no Reino Unido. E já vou começar contando algumas coisinhas. Primeiramente, como eu vim parar aqui, né? Na verdade, eu tive um ano muito difícil e eu acredito que muitos dos imigrantes que estão aqui, que eu estive conversando, falam que o momento em que teve a virada de chave, que o momento em que saiu do Brasil e foram tentar desbravar em um outro país, foi justamente no momento onde estavam no fundo do poço, onde não viam mais saída, e isso faz com que a gente ganhe força, com que a gente se fortaleça pra gente poder buscar algo novo, mesmo que seja do outro lado do mundo. Eu tive um ano muito complicado, eu estava fazendo mestrado, eu estudava, né, dava aula em 2 colégios particulares, estava gravando o meu curso online de geografia, morava sozinha, bem longe da minha família e não tinha muita rede de apoio por perto, então era tudo muito intenso, muito complicado. Comecei a fazer umas aulas de inglês porque eu recebi uma influência para fazer essas aulas de inglês, mas em concomitância a isso eu precisava estudar espanhol porque a minha prova de proficiência no doutorado seria em espanhol. E foi assim, um ano muito intenso, né? Unindo tudo isso, quando chegaram as provas do mestrado, do doutorado, época da minha defesa, tentei alguns concursos também, tentei Instituto Federal, aquela quantidade de coisas, eu simplesmente chego em casa e me deparo com um problema familiar muito grande, literalmente de vida ou morte. E diante daquele problema, eu só pedi a Deus que restituísse a minha vida, que me fizesse uma mulher forte, uma mulher de fé, porque eu sabia que aquilo que eu estava passando foi escrito por Deus, porque nada na minha vida aconteceria se Deus não permitisse que acontecesse. E eu tinha muita fé, acreditava e ainda acredito, né, no plano de Deus para minha vida, então de alguma forma eu sabia que eu conseguiria vencer tudo aquilo. Eu morava em Minas Gerais, em Montes Claros, região norte de Minas. Fui para São Paulo porque a minha família morava em São Paulo e eu iria morar em Londrina, porque eu tinha sido aprovada no doutorado em Londrina, escolhi Londrina para me mudar. E aí, quando eu fui para São Paulo, ficar um pouco com a minha família, no período de férias, eu recebi a visita da minha prima, que mora em Londres. E, gente, eu não tinha muito contato com a minha prima, não tinha nem ela nas redes sociais, sabe? E enquanto ela estava na minha casa, o meu pai, ele passou muito mal. Ele foi parar no hospital, ele foi pro hospital com suspeita de que estava infartando. E naquele momento o meu mundo caiu. O meu pai é literalmente a minha referência, é a pessoa que eu tenho como base na minha vida para literalmente tudo. E eu realmente achei que eu poderia perder o meu pai naquele dia. E diante de toda aquela situação, eu entendi que talvez o problema do meu pai ele pudesse ser emocional devido ao que nós estávamos passando. Então eu conversei com a minha prima e pedi para que ela me apoiasse, para que eu largasse tudo que eu tinha no Brasil. Não muita coisa. Mas que eu largasse a minha vida no Brasil e viesse junto com ela tentar algo novo aqui em UK. E já tem 2 meses que eu estou morando aqui. Esse é o primeiro vídeo dessa jornada. Eu colocarei aqui alguns vídeos falando sobre a minha rotina, falando sobre curiosidades, coisas que eu descobri depois que eu vim morar aqui, mas também, como uma boa professora de geografia e amante da geografia, quero compartilhar com vocês também conteúdos de geografia. Foi assim que eu vim parar aqui, foi porque eu tenho família aqui. Na verdade, muita gente me perguntou se eu vim pra cá fazer doutorado aqui, se eu tava fazendo doutorado de sanduíche, mas não, eu vim pra cá porque eu tinha alguém aqui que super me apoiou. Inicialmente eu morei com a minha prima, morei por 1 mês e meio junto com ela, e aí agora eu aluguei o meu apartamento. Vou falar também sobre o processo para alugar o apartamento, vou falar sobre o processo para emitir o ETA, vou falar sobre todas essas coisas aqui com vocês. Então, esse canal aqui agora virou o nosso cantinho para falar sobre isso, sobre encorajar vocês, quem tem coragem, quem tem vontade
né, de como sair do Brasil, como começar algo novo, como abandonar a sua carreira e se reinventar. Iremos falar sobre isso aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.